Glória a Deus. Judo de novo. Está com a Bíblia aí? Vamos ler. Amém, amados? Versículo, então, 9 em diante, dando uma voltinha para trás de novo. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Significa, amado, uma vida espiritual de fato, 24 horas. Você entrou no reino, então agora você é do reino de Deus e vive como um santo de Deus. Aleluias! Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Aleluias! Então veja, a palavra é muito clara. Puxa vida, está falando em quê? Que todos nós vamos comparecer diante do juízo de Deus. Aleluias! E como igreja, veja bem, receberemos galardões por aquilo que nós realizamos, pelas obras de amor que nós efetuamos nessa terra. E Deus há de abençoar, galardoar todos aqueles que de fato viveram uma vida completamente rendidas a Deus e contribuíram com o seu reino nessa vida. Aleluia! O pecador, é claro, para a morte eterna, para o inferno. Mas aquele que foi fiel a Deus, amém? Esse habitará eternamente com Deus. Seguimos então, no próximo assunto do capítulo 5. E assim conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Interessante aqui. Ele fala algumas coisas que a gente tem que parar para pensar. De revelação aqui. Amém? Primeiro, o temor do Senhor. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Ele fala que é com temor e tremor, amém, amados, que ele exerce o seu ministério. Persuadindo os homens, aleluias, quer dizer, pregando o Evangelho. E somos cabalmente conhecidos por Deus. Mas não é isso. Aquele que ama a Deus é conhecido por Deus. Quem é aquele que ama a Deus? Aquele que obedece a sua palavra, os seus mandamentos. Aqueles que se torna um servo de Deus. Aleluias! Alguém que está entrosado, juntos, como igreja, nessa obra gloriosa desse mundo, que é resgatar o perdido. Aleluia! Trazer de volta o que se havia perdido. Glória a Deus! É uma missão maravilhosa, querido. Então, receba isso na tua vida. Não é? E comece desde já a falar com Deus e te prontificar a servir. Diga, eis aqui, Senhor, que se cumpra na minha vida a tua vontade. Aleluia! E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Reconhecer o servo de Deus. Reconhecer aqueles que pregam o Evangelho. Aqueles que servem a Deus da igreja. Aqueles que se dispõem com o seu tempo, com a sua vida, a servir a Deus. Reconheça isso como Deus o reconhece. Porque mesmo que você não reconheça, Deus o reconhece. Amém? Então veja quanta coisa Paulo fala. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário. Aleluia. Damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder ao que se gloriam na aparência e não no coração. Aleluia. E aqui está a palavra coração, né? Falei amor, que amam a Deus. Isso é fazer a obra de coração. É se dispor com zelo. Amém, amado? Com alegria, com gratidão a Deus. Lá em Jeremias está escrito: maldito é aquele que faz a obra desleixadamente. Amém? Ou de qualquer maneira. Se você vai fazer, faça de todo o coração.
de todo zelo, segundo aquilo que a palavra te determina. Mas saiba disso, é uma missão gloriosa. Aleluia! Não interessa o que você vai fazer, o que Deus está te chamando, né, para agir com o corpo. Aquilo que você fizer com fidelidade a Deus, com alegria, com zelo, é isso que Deus está olhando. É o teu coração, é o teu amor por Ele e pela sua obra. Amém? Muito bem. Se glorie na aparência e não no coração. Glória a Deus. Porque se enlouquecemos é para Deus. E se conservamos o juízo é para vós outros. Uma palavra que Paulo coloca. Que temos que parar para pensar a respeito. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Você se constrange quando você começa a ler o Evangelho, o que Cristo passou em nosso lugar? Isso mexe com o teu coração? Tem que mexer, querido. Tem que mexer. Se não, leia de novo os Evangelhos. Aleluia, nascimento, vida, morte, ressurreição. E veja o quanto o preço foi grande por nossa causa. Aleluia. Nós somos o preço. Nós somos o preço. Ele morreu por nós. Aleluia. E ele fala, o amor de Cristo nos constrange. Meu Deus do céu, misericórdia. E quando eu penso nessa obra gloriosa, o que aconteceu, o jeito que isso aconteceu, o que ele passou, um homem justo, Deus encarnado, justo, sem pecado, ele nunca pecou. Porque é Deus, homem, nunca pecou por nossa causa. Porque tinha que ser um Cordeiro Santo, sem mácula, perfeito, para morrer naquela cruz. Então ele se santificou em nosso lugar. Aleluia. Se manteve santo o tempo inteiro para ser entregue naquela cruz como um Cordeiro sem mácula, sem defeito. Amém? Diga glória a Deus. Por que ele fez isso? Por mim e por você. Estavam perdidos, condenados, e Deus o enviou para nos salvar, pagando o preço dos nossos pecados, do nosso resgate, e nos concedendo a eternidade de Deus. Deus tem vida eterna para você. Amém? Seguindo então, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? E ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Oh, glória a Deus! Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Aleluia! E veja o que ele fala aqui, amado. Essa mudança que tem que haver na nossa vida. Nós éramos pessoas carnais. Vivíamos segundo esse mundo que jaz para o precipício, para o inferno. Assim nós andávamos antes de ter esse encontro com Jesus. Aleluia! Eram pessoas carnais. Mas, veja, aqui está a palavra mais uma vez de Jesus. É necessário nascer da água e do Espírito. E se você nascer do Espírito, a mente agora, amado, é uma mente espiritual. Mesmo tendo um corpo que é carne. Aleluia! Mas não mais sobre a carne. Seus desejos, ou o mundo em que nós vivemos. Mas, segundo a palavra de Deus, está lá no livro de Gálatas. Aleluia! Que a carne, ela guerreia contra o Espírito contra a carne. A carne não quer. Mas aquele que está no Espírito, ele crucifica a carne. E Deus é glorificado através da sua vida. Eita glória! Aleluia! Muito bem. Então veja, como é que víamos Cristo antes? Isso é interessante, eu li isso aqui. Né? Como é que o mundo vê Jesus? Sabe, porque ele não tem essa visão correta, ele faz coisas terríveis. E, sabe, torna pior ainda
a sua salvação. E muitos é condenado na própria vida. Meu Deus do céu, é maldição terrível. É abominação a Deus. Aleluias. Por quê? Porque não dão lugar à verdade, de conhecer a Jesus e entender que Jesus veio na cruz, se tornou homem que nem nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele retornou para os céus, recebeu a glória que ele sempre tinha e hoje ele é Deus. Aleluia! Porque o Pai deu toda a autoridade para o Filho, recebeu do Pai, como ele mesmo nos ensina. Aleluia! E por isso reinará pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo é o Senhor, não é mais um ser carnal, é um ser agora espiritual, glorioso, poderoso, como sempre foi em toda a eternidade. Aleluias! Veja, por isso, se vê no carnaval aquela atrocidade, aquela besteira. Por isso eu falo de Jesus como se fosse uma coisa qualquer, o vizinho, o parente. Mas se soubesse quem ele é e como ele virá, porque virá como juiz, como fogo consumidor, como juiz, como fogo para julgar as nações. E aí eu quero ver como é que vai ser. Amém? Mas é claro, quero ver, mas estarei com Jesus eternamente. Glória a Deus, veremos sim. Eu falei a verdade, mas veremos sim. Amém? O julgamento de Deus. Estaremos com o Senhor Jesus. Para você que não entende isso, mas já preguei sobre isso em outra palavra. Aleluias. Então, veja bem, precisamos ver agora tudo de maneira espiritual. E por isso, a palavra de Deus, a dependência do Espírito Santo, nós podemos então ter essa visão, como eu falei. O homem natural vê as coisas naturais, pelos olhos físicos, mas aquele que é de Deus, pela palavra, ele enxerga as coisas espirituais, porque crê nessa palavra. E por que crê? Ele pode então descansar em Deus e passar a viver uma vida de vitória. Aleluia! Glória a Deus! E agora aqui a última palavra que está ali, capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus! Já passar um carrinho, está passando por aí? Amém? Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Amém, amados? E vamos então chegar nos finalmente. Glória a Deus! 2 Coríntios 5,17. Oh, já passou, já passou. E assim, se alguém está em Cristo, eu mostrei duas diferenças. O ser natural não está em Cristo, mas o ser espiritual está em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo. É nova criatura. É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Aleluia. É uma passagem, amado, importantíssima, e que a gente tem que pensar muito sobre ela. Porque a primeira coisa é uma afirmação. Se você está em Cristo, o que está em Cristo é ter uma aliança de fato com Deus. Ela começa com a pregação do Evangelho, com o perdão, com o batismo nas águas por remissão dos pecados e por receber o Espírito Santo. São três experiências. Pelo Evangelho, você então recebe Cristo. Quando entende que Ele é o teu Salvador e Senhor. Pelo batismo, os teus pecados, todos eles são purificados. E você agora, com Deus presente na tua vida, começa uma nova vida. Significa tudo novo. O que ficou para trás, querido, não te pertence mais. Deus tomou para ele, para que você viva uma nova vida. Paulo declara que aquele que nasceu para Deus, esse não olha mais para trás. O lavrador não olha para trás, ele olha para frente. Aleluia! E assim devemos andar, não olhando para trás, não na velha criatura, mas numa nova vida com Jesus. Oh, aleluia! Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Deus te abençoe com essa palavra. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus. Até lá.